pessoal, deixa eu só marcar aqui o tema da live de hoje. Pronto. Mais um debate de mulheres que correm com os lobos. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu colocar aqui. Ah, Lei, pensei que não ia ter. Não, Lei, eu tentei entrar, mas eu tava na varanda e o sinal lá estava bem ruim. Eu peguei, saí e voltei pro nosso local de sempre para não ter problema. Oi, Rui, boa noite, gente. Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai debater o capítulo 5 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o conto da mulher esqueleto. Para quem tem o livro, hoje o pessoal lê em casa e a gente debate aqui, mas eu sempre, no início da live, eu sempre passo para vocês qual é o conto. Na verdade, eu conto aqui esse capítulo para vocês um pouquinho. A Van conseguiu, que delícia, Van, fiquei muito feliz, muito feliz. Delícia ter você aqui. Ana Paula, sou nova aqui, já tô adorando. Bem-vinda, Paulinha. A Sol, quase perco, tinha um story, seria às 20 horas. Ah, não, dá tempo. A gente vai tentar fazer isso aqui em 1 hora. Vamos ver se a gente vai conseguir, porque, esse capítulo de hoje me tocou. Olha, para quem tiver o livro, é na página 153. Vocês conseguem ver aqui? A caçada, quando o coração é um caçador solitário. E o conto é da mulher esqueleto. Boa noite, Carlinha. Eu vou primeiro, para quem já leu, vai ouvir aqui de novo do que se trata o conto. O Mulheres que Correm com os Lobos, a gente sempre debate algum capítulo, tá? Esse capítulo é ótimo, a Lei falou isso mesmo. Esse capítulo ele me emocionou muito. Eu espero, gente, eu fiz até um resuminho aqui, deixei aqui do lado de coisas tão importantes para falar com vocês desse capítulo. Espero que consiga falar tudo. Esse foi um capítulo que me tocou profundamente. Foi um dos capítulos, apesar do título, né, Mulher Esqueleto, eu achei até agora, um dos que mais, assim, calaram fundo, sabe? A Cami, eu amei esse capítulo, eu também. Amei. Então, para quem entrou agora, ou já de repente está aqui na live, não sabendo do que se trata, nós estamos estudando, debatendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é um livro que não é muito fácil para ser lido sozinha, então, ser lido com amigas, fica muito melhor. Para os meninos que queiram conhecer um pouquinho mais as mulheres que o rodeiam, que queiram conhecer um pouco. Tirei porque estava com o sinal fraco, coloquei em 4G agora. Vamos ver se não vai ter problema. Então, se alguém perdeu algum capítulo anterior, não se preocupe, porque os capítulos são independentes, tá? Hoje é da Mulher Esqueleto. Eu vou contar agora para vocês do que se trata. A Clarissa, esse capítulo, ela nos fala, da Clarissa Pinkola Estés, esse livro, né? A Clarissa nos passa que esse conto é um conto, eu acho que do povo Itinui, uma coisa assim, que é uma etnia dos esquimós, tá? Tanto que o conto tem um pouco a ver aí com, a gente vai ouvir a palavra iglu, neve, então você acaba pegando alguma coisinha aí. Então, lá, Mulher Esqueleto. O que é o conto? Existia um pescador, uma garota, que ela fez alguma coisa de errado, não sei o que ela fez exatamente, o conto não nos passa isso, mas o pai, revoltado, a jogou do penhasco no mar lá embaixo, no rio lá embaixo. Não, acho que foi no mar lá embaixo. Enfim, ficou lá anos e anos, foi perdendo tudo, enfim, os peixes foram comendo, não sobrou praticamente nada, só ficou um esqueleto. Um pescador desavisado, que ele era de outra colônia, foi nesse lugar pescar. Ele não sabia que os pescadores não iam mais ali, porque esse lugar era conhecido como um lugar mal assombrado. Então, ninguém mais ia pescar nesse lugar que estava, onde essa garota tinha sido jogada. Esse pescador desavisado foi lá. Ele jogou a vara, gente, de repente. Sabe quando ele sente um peso assim? Ele falou, nossa, peguei um peixão. Ele já estava fazendo milhões de planos na cabeça dele. Nossa, esse peixe vai alimentar uma família inteira durante meses. Nossa, eu vou poder ficar muito tempo sem pescar, porque pelo peso ele viu que era um peixe enorme, gigantesco. Enquanto isso, o que ele tinha pescado, obviamente, era o esqueleto dessa garota. Só que ele começa a mexer o rio, por quê? Porque essa garota que tinha sido
ela não queria também subir, ela estava assustada. Então ela tentou se soltar ali da rede e não conseguiu. E quanto mais ela tentava se soltar, mais ela era enredada nessa rede que o pescador tinha jogado. Até que o pescador virou para pegar a rede e ele não viu. Ele começou a puxar a rede de costas e ele não viu quando subiu aquela caveira. Quando ele olha para trás, que ele viu aquela caveira caída, ele tomou um susto. Que ele começou a gritar. Pavor. Imagina quando você está esperando vir um peixão maravilhoso e vem um esqueleto. Ele entrou em pânico. Começou a remar. E o que ele não viu é que ela estava presa na vara. Então, quanto mais ele ia, mais vinha o esqueleto atrás dele. E ele em pânico. Saiu correndo, desceu do caiaque correndo com a vara de pescar e o esqueleto vindo atrás dele. Até que ele entrou no iglu totalmente sem ar, nas linhas do anzol, né? Nas linhas do anzol, ele falou. A primeira ela estava enredada na rede, lembra? Mas estava presa na linha do anzol. É isso? Eu contei alguma coisa errada. Me corrige. Vão me corrigindo se eu falar alguma coisa errada aqui, que às vezes meu marido fala que eu tenho uma mania de contar as coisas de acordo com como eu vejo. E eu fiquei com essa sensação que ela ficou, na verdade, enredada na rede, mas presa também na vara dele, na vara do anzol, né? E aí ele entra no iglu, gente, assim, sem ar, nervoso, vai lá pro canto, começa a tentar respirar. Aí ele pega uma coisa com óleo de baleia, né? A Adri falou, é isso, então tá bom, então eu falei certo, então tá bom. E aí ele acende, quando ele olha, ele ficou assustado com aquele esqueleto ali, ele ficou morrendo de medo, morrendo. O esqueleto, gente, todo torto, tipo o joelho na coluna, o pé virado de lado, enfim, todo torto, todo errado aquele esqueleto ali, lógico, porque foi a onda, os peixes mexendo, foi tudo ficando fora do lugar, né? E aí ele, não sei se foi a luz, enfim, ele acabou, porque ele estava muito sozinho há muito tempo, ele começou a olhar aquele esqueleto de uma outra forma. Ela não parecia mais tão horrorosa assim, sabe? Aí ele começou, que nem um pai falando com uma filha, começou e começou a juntar aqueles ossos, colocar tudo na posição, foi arrumando o esqueleto para colocar tudo, e ele percebeu que os ossos pareciam os ossos humanos. Aí ele pegou e cobriu com peles, porque ela também devia estar sentindo frio. E aí ele adormeceu, e ela muito assustada, ela estava com medo de falar qualquer coisa, e ele joga ela de volta lá. Então ela ficou, quietinha, muito medo, a mulher esqueleto. E ele ficou tão exausto que ele dormiu, depois que ele ficou a noite inteira arrumando esse esqueleto, a mulher esqueleto. Aí ele dormiu. Quando ele dormiu, ele derramou uma lágrima. Quando a mulher esqueleto viu aquela lágrima, ela sentiu muita sede. Aí ela se aproximou dele. Quando ela se aproximou dele, ela estava com sede e ela colocou a boca dela assim para pegar aquela lágrima. E, gente, ela começou a sede, aquela lágrima virou quase que um rio. E ela, tomou. De repente ela sentiu o coração dele, parecia um tambor. Bum, 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 bum. Aí ela pegou e deitou do lado dele e pegou o coração, ela tirou o coração de dentro dele e começou a bater o coração assim, bum, 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 e falar a palavra carne, carne, e começou a cantar ao som do tambor que era o coração dele. E esse som, esse som que ela foi fazendo, foi colocando pele em todo o esqueleto, foi nascendo cabelo, seios, entre as pernas, ela começou a se transformar numa mulher. O conto, a Cá tá falando que o conto é uma doideira. Esse conto é lindo demais. E aí ela começou ela deitou do lado dele, tirou como se fosse a roupa dele, né? Deixou nu e colocou o coração de volta. Quando ele acordou, eles estavam enredados, grudados e de um jeito que eles nunca mais iam se separar. E falam, quando se conta este conto, que eles viveram sempre felizes e nunca faltou alimento, porque as amizades que ela fez ali sempre alimentavam. Então eles viveram sempre felizes e unidos, num amor profundo e duradouro. Então esse é o conto da mulher esqueleto. A Clarissa nos conta, ela sempre fala isso, que todos os contos dela, né, todos os capítulos, você pode entender de duas formas. Primeiro, de forma subjetiva, ou seja, como todos aqueles elementos, a mulher esqueleto, o pescador, tudo dentro da sua psique.
Adri, ela se refez a partir do coração dele. Exatamente. Inclusive, a Clarissa fala isso, que a gente pode perder qualquer parte do corpo, né, gente? Você perde um rim, você continua vivendo. Você perde uma perna, você continua vivendo. Agora, se você perder um coração, não. Então, o coração é a sua essência. E o amor verdadeiro e duradouro, a Lu falou, exatamente. E aí, o que a Clarissa fala? Que você pode entender esse conto de uma forma subjetiva, mas que ela acha que ele fica mais rico quando você usa para explicar todas as fases do amor. E as fases do amor, o que a mulher esqueleto representa? Ela representa o amor, a vida, morte e vida. Do amor, os ciclos do amor. Se você prestar atenção, toda relação... agora fiquei com vontade de comprar o livro, você conta muito bem. Esse conto é ótimo. Aliás, a gente sempre faz isso. Depois que a gente debate aqui, a gente volta para reler o conto, né? Então, o que é importante você pegar esse conto, a Clarissa fala, para a gente usar para as relações de amor. Ele fica muito mais rico. O que a mulher esqueleto representa? A vida, morte e vida do amor. Ela representa a força dessa natureza, morte e vida, vida, morte e vida. E ela representa a sabedoria dessa força. Então, se você quiser viver um amor duradouro, você vai ter que encarar a mulher esqueleto, que é essa morte, vida, morte. Toda relação, ela tem ciclos. As coisas precisam morrer para nascer algo e ficar nesse lugar. Isso é muito importante. A gente é criado, né, de uma forma que a morte parece, como se fosse uma assombração, né? Quando você olha a mulher esqueleto, você já pensa, meu Deus, que assombração. Não é uma assombração. Ela é muito, muito importante. Para você ter uma relação que vai durar, a mulher esqueleto precisa entrar em vários momentos nessa relação. A cada mudança no ciclo de uma relação, a mulher esqueleto tem que entrar. Então, uma relação, ela não nasce pronta e acabada. Não existe isso. Ela tem ciclos. Então, você vê, quando você começa, aqui ela fala até uma parte, deixa eu colocar aqui, que eu achei tão interessante, é que ela precisa morrer, você precisa morrer algo na relação para nascer um novo. A morte, ela não é o fim, ela é o início de algo novo. Então, precisa morrer, por exemplo, aquela paixão, aquela coisa do inicinho, para entrar num amor duradouro. E aí ela nos fala sobre a busca. E aí eu queria contar para vocês, passar aqui uma frase que eu vi, Lu, porque quando precisa deixar morrer algo é necessário ter sabedoria e coragem. Exatamente, Luiz, isso mesmo. A gente precisa ter essa sabedoria e essa força da vida, morte e vida para deixar morrer. Eu queria muito contar agora uma coisa, passar para vocês uma frase que eu amei, que é de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Antes de passar para o próximo tópico do conto, que ele fala o seguinte: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Que foi exatamente o que aconteceu com o nosso pescador. Ele estava procurando ali um peixão maravilhoso, né? E de repente veio um esqueleto. Ele achou um tesouro, mas ele não sabia que era um tesouro. Ele ficou assustado. Ele viu uma coisa toda errada. Isso a gente tem muito só um pouquinho, que a lei escreveu alguma coisa aqui. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Exatamente. Você vê, ele achou que ia pegar um peixão, né, uma coisa maravilhosa, e de repente vem um esqueleto. Me lembra muito as pessoas que ficam esperando, as mulheres, né, que ficam esperando o príncipe encantado no cavalo branco. Aí de repente chega aquele cavalo meio cinza, você fala, não, isso aqui é cinza, eu quero um branco translúcido, eu quero um branco maravilhoso. É mais ou menos o início de uma relação, em que você tá ali, né, naquela paixão, se você prestar atenção, no início de uma relação, você não consegue ver o outro do jeito que ele é. Você como se você estivesse cego, né? Você fica naquela paixão, naquela ilusão, você cria várias fantasias sobre o outro. Adri, marquei o capítulo inteiro, eu também, gente, marquei muitos trechos desse capítulo. E você fica naquela fantasia, né, que você encontrou o amor da sua vida, que é tudo maravilhoso. Aí, de repente, a pessoa começa a aparecer, a se mostrar como ela é. Porque, obviamente, o ciclo muda, né, gente? Uma hora acaba a paixão. E para o amor entrar, então, para a paixão morrer e nascer o amor, você começa a prestar atenção no outro. E dá medo. Não dá medo? Você, de repente, fala, gente, eu vou me entregar para essa relação? Porque, de forma geral, você traz muita
carga de outras relações, né? A Clarissa fala sobre isso, sobre o medo que a gente tem. Existem dois tipos de medo. Aquele medo que você tem, que é justificável, porque você está numa situação de perigo. E um outro medo que você traz por conta de cargas pesadas, de coisas que você traz de outras relações. E aí você busca a cura na relação, né? Você acha, nossa, eu vou encontrar alguém, essa pessoa vai me curar desse meu medo, essa pessoa vai me ajudar. E não vai, gente, a cura tá na gente. É isso que ela fala da mulher esqueleto. Você viu quando ele começa a mexer... só um pouquinho, a Adri escreveu uma coisa muito interessante. A paixão não é alguma coisa que se vai obter ou achar, mas algo gerado em ciclos e distribuídos. Sandra escreveu uma coisa que eu amei também, que eu também marquei. Apaixonados são todos cegos como morcegos. Exatamente, você não enxerga. Veja, você quando você tá naquele furor, daquele início maravilhoso, aquela coisa até mais sexual, né? Você fica naquele... É mais físico. Sexual que eu falo é mais físico. Você fica animadíssimo. Aí, de repente, você começa a ver o outro como ele é. E aqui, gente, é muito, muito importante falar... que você vê o outro como ele é e dá chance ao amor, e que a gente está falando de uma relação, de um amor duradouro, de uma relação bonita, em que você consegue enxergar o não belo no outro e ainda assim o amar. Mas isso não estamos falando de relação abusiva. Isso é muito importante, muito importante. Eu sei que isso parece óbvio, mas é bom deixar mais óbvio ainda. Obviamente, lógico, se você estiver numa relação abusiva, ou que você está falando com uma pessoa, que nem a gente falou, o barba azul, alguém que quer te dominar, foge para as montanhas. Não é isso? Então, assim, enquanto você tá procurando viver paixões, aí fica aquela pessoa, sabe, trocando de relação, porque cada vez que entra a mulher esqueleto, ou seja, na hora que você tem que enfrentar esse seu medo de outras relações e se entregar naquela relação, você tem medo. E aí, o que você faz? Você começa a achar um monte de desculpas, né? Não, eu não tô pronta, eu quero minha liberdade, eu não quero ter uma relação agora. Não, nem sei se eu tô muito afim dessa pessoa. Você começa a encontrar um monte de desculpas. Porque no fundo você tem medo de amar. E você tem medo de amar por conta dessa carga pesada que você trouxe. Então a mulher esqueleto, o que ela mostra? Que você tem que olhar o não belo dessa relação, que foi o que ele fez, quando ele começou a juntar. Lembra quando ele começou a juntar os ossos, começou a deixar a mulher esqueleto toda certinha? Ele foi juntando, colocando o pé junto do pé, colocando a costelinha, cobrindo ela com muito carinho, com muita atenção. Isso ele fez nela, na mulher esqueleto, mas você percebe que ele se cuidou também, ele viu as feridas dele também, porque ele logo depois dormiu e caiu uma lágrima. Quando ele se perdoou, quando ele perdeu o medo, quando ele começou a ver tudo que ele tinha de não belo, ou seja, quando ele trouxe esse medo que ele tinha para fora, quando ele olhou o que ele tinha e conseguiu se entregar. E como é que ele se entregou? Dormindo. A Clarissa fala que quando você dorme, você se entrega, você confia. Então aqui o que ela fala? Que a gente tem que aprender a confiar. É que eu tô querendo falar com vocês, o pessoal fala tanta coisa legal, eu não sei se eu falo ou se eu leio, eu fico muito animada aqui, porque esse capítulo é demais. Alô, eu e meu marido éramos jovens quando iniciamos o namoro. Talvez o nosso medo de se entregar era de ser igual a dos nossos pais. Então, você sempre traz essa carga, Lu, sempre. E é isso que ela fala. Não existe um momento. O medo a gente vai ter sempre. Quando você encara aquele esqueleto, né, aquela mulher esqueleto, aquela coisa horrorosa, aquela coisa que não é bonita, que é a parte não bela, tanto nosso como do outro, é mais fácil você fugir e procurar uma outra relação, alguma outra coisa que vai te trazer algo mais rápido, mais fugaz, mas que não tem risco. Não, vai falando aí. A lei. E pode abrir, mano, não me atrapalha, não. Pode apagar. Desculpa, gente, meu neto tá passando aqui. E ela fala sobre isso, sobre o medo. Que o que acontece? Você guarda, você coloca todos os seus anseios no outro, né? Quando você começa uma relação, você acha que o outro é que vai tirar os seus medos, o outro é que vai te curar. Isso não acontece. Na verdade, quem vai te curar é você mesmo. Você viu que ele foi lá, ele juntou os ossos dela. Medo, é normal ter medo de você se aprofundar no amor. É muito, muito normal. Mas você tem que passar por essa fase. E na hora que ele passa, na hora que ele junta esses ossos, na hora que ele consegue tocar
nessas feridas, né, que a gente tem aqui dentro e o outro também, ela conseguiu se aproximar. Você viu que até então ela não conseguia se aproximar dele, ela tava ali com medo dele jogá-la de novo no rio, no mar. É no mar, né, gente? Já sempre falo rio, mas é no mar. No mar. Mas na hora que ele tocou nela, ela já começou a se sentir mais ok, tá tudo bem. Na hora que ele se entregou, que ele chora, é a hora que ela se aproxima. Então, na hora que você se entrega na relação, é a hora que o outro consegue se aproximar. Então, enquanto você tiver medo, enquanto você não encarar a mulher esqueleto e essa parte não bela, tanto que você tem como o outro tem, você não vai conseguir entrar nesse amor. A Cami, se você escolher quem vai estar do seu lado, a pessoa vai te dar uma força e melhorar. Exatamente, Cami. Isso ela fala no livro. A gente passa a vida procurando o amor, mas quando encontramos temos medo. Tem uma parte que eu marquei para falar com vocês. Teve tantas partes, a gente já anotei no lugar para vocês não terem ideia. Eu fui imprimindo, porque eu falei, eu preciso falar isso com eles, que é muito, muito importante. Coisas que a gente tem, olha, por exemplo, na lágrima, quando ela solta aquela lágrima. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante nesse conto são as perguntas que a gente tem que se fazer. Eu achei isso muito, muito legal. Ela fala sobre a vida e morte da própria psique, né? Que também existe isso. A Marinha Fada literária fofa. Que para você entender o que você precisa deixar morrer para que o novo nasça, né? Na relação, você tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que precisa morrer em você? O que você acha que precisa morrer em você para que você consiga viver um grande amor? Talvez perder aquele medo de uma traição que você teve, ou de uma mentira. Não sei, cada um tem a sua história, tem o seu trauma. E é isso que você tem que trabalhar. O que precisa nascer em você? O que precisa morrer para que o novo nasça? O que é esse novo que você quer que nasça? O que você resiste a deixar morrer? O que você fala assim, não, eu não quero... Sabe aquilo que você fica guardando, aquele medo que você tem, que você guarda com carinho aquele medo e que faz com que você não consiga se aprofundar em nenhuma relação? Você tem que saber o que é. A Lindoneide, a parte das lágrimas, amei. Nessa parte eu marquei cada parte aqui para falar com vocês, que eu fiquei apaixonada. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vou chegar na parte que eu marquei para vocês, que eu achei muito, muito lindo. Ó, isso na página 161. Então, Luta falou uma coisa interessante, mas no conto anterior, que inclusive esse tá ligado no conto da mulher esqueleta, no Manauí, diz algo parecido, que as mulheres precisam mostrar o que querem que seja visto. Exatamente, ela precisa falar, porque o homem não entende. Gostei da parte das 7 tarefas, que ensina uma alma a amar a outra. Eu marquei, é isso que eu tô com ela agora. Olha isso, pra me falar que é mentira, eu tô nessa parte agora, 161, pra falar pra vocês, que foi o que eu marquei também. Olha... embora possamos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, aquilo que eu te falei, que a gente pode pensar na mulher esqueleto como a gente, como que a gente tem de não belo dentro da gente e trabalhar com isso. A Manu, nossa, esse capítulo vai servir para ajudar meu irmão. Pede para ele ler. Gente, esse capítulo, eu falo, não é só para mulher, esse é um capítulo tão importante, para a gente esquecer esses traumas que a gente tem, sabe? E aí ela fala, pode ser, né, dentro da própria psique, que tá na página 161, tá, gente? Do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Agora aqui, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de 7 tarefas que ensinam uma alma a amar outra alma profundamente. São elas: a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora, a princípio, não se perceba exatamente o que foi encontrado. Que é aquilo, ele encontrou o esqueleto e ele ficou assustado. Mas o que era aquilo? Ele pensou, meu Deus, eu tô achando que eu vou pegar um peixão e ver um esqueleto, mas era um tesouro. E ele não viu que era um tesouro. Às vezes você tem um tesouro na mão, que é uma relação com uma pessoa muito especial, e você, com seus medos, os seus traumas, você perde essa pessoa. Então você tem que entender primeiro que você tem um tesouro na mão e que você precisa encarar os seus medos. Você precisa, às vezes você quer ser, não sei se acontece com vocês, mas você quer ser carinhosa, você quer, sabe, mostrar para a pessoa um certo sentimento de amor e de carinho, mas você tem tantos medos, você fica tão, que você tem aquela imagem como se você tivesse desinteressado ou irritado, quando no fundo você quer mostrar amor para essa pessoa, que foi o que aconteceu quando o pescador foi cuidar dela. Quando ele começou a cuidar dela, juntar as peças, mostrar para ela o sentimento e derramou a lágrima, foi quando ela se sentiu
pronta para chegar perto do pescador, que é o amor da vida dela, né? Então, a primeira tarefa é perceber que você encontrou um tesouro nessa relação que você tem, desde que seja um tesouro, tá, gente? Eu não tô falando você é melhor do que ninguém vai saber se a pessoa que tá com você é um tesouro ou não. Mas se for, agora vamos aprender como é que você vai fazer para transformar essa relação, para que você esteja pronta para transformar essa relação no amor duradouro. Em seguida, que ela está falando da segunda tarefa, na maioria dos relacionamentos vem a caça e a tentativa de ocultação, um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Então você tá ali, né, naquela paixão, naquele amor, na paixão, não é amor ainda, tá? Naquele amor, naquela ilusão, naquela fantasia que tudo é... Até que a pessoa não se mostrou inteira para você e nem você se mostrou inteira para a pessoa. De forma geral, esse início de relação, um tá meio cego pro outro, né? Você não enxerga a pessoa como uma coisa real. Você enxerga como se ela fosse a solução de todos os seus problemas. Sempre assim, todas as relações. Pode prestar atenção. É aquele início da relação, aquela fantasia, aquele arrebatamento, né, gente? Que é impressionante. Então é a caça. Há um tempo de esperança e receios para os dois lados. Terceira tarefa. Depois vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Ou seja, o que você precisa deixar morrer nessa sua relação para nascer algo novo. Então, talvez você tenha que deixar morrer essa paixão ou essa visão do cavalo branco e ver a coisa como ela é. Então tá, o seu príncipe ou a princesa, seja lá quem for, teu parceiro ou parceira, não veio num cavalo branco maravilhoso, mas é que nem o Manauê, lembra do outro conto? Mas ele tem o seu valor, ele é uma pessoa especial. Você tá com o tesouro na mão e você vai ter que observar, você vai ter que ver o que precisa morrer nessa relação de vocês para que você perceba que você tem um tesouro na mão. Só tomar mais uma água, gente, só um pouquinho aqui que eu falo, morro de sede, peraí, só um pouquinho. Desculpa, mas eu fico morrendo de sede. Aí, a outra tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura. De ferimentos arcaicos relacionados com amor. Então, a partir do momento em que você se entrega, e aí essa entrega sai do conto de fada e para a vida real. Exatamente, Sol. A Sol falou uma coisa perfeita, sair do conto de fadas para a vida real. Então, deixar morrer aquele conto de fadas para que aí sim você possa entrar numa relação de amor duradoura e profunda. Aquela em que um vai apoiar o outro, em que um vai crescer com o outro. Gente, isso é muito importante. Eu li esse capítulo e comecei a fazer um comparativo com a minha relação de agora. Eu já peguei aí um monte minha irmã brincava que eu tinha dedo podre, uma coisa horrorosa. Mas agora eu vendo essa relação que eu tenho, que é de amor profundo, sabe? E aí eu vejo essas etapas e é exatamente isso, porque eu vim com uma carga muito pesada. E o meu marido também. Ele veio, então assim, a gente começou a relação, os dois com muito medo. No início foi exatamente isso, gente, uma paixão, eu fiquei louca, eu vi meu marido, fiquei louca, maravilhosa, e de repente, eu lembro que quando a coisa começou a ficar séria, eu nunca me esqueço disso. Eu liguei pra minha irmã, falei assim, Valéria, eu tenho minha irmã gêmea, quem me segue sabe que eu tenho uma irmã gêmea, que é minha alma gêmea. Eu liguei pra ela assim, não vai dar certo não, viu, só tô chegando pra falar que eu tava namorando, mas não vou namorar mais não, porque eu vou acabar com ele. E aí minha irmã, você tá louca? Eu falei, não, por quê? Aí eu comecei a arrumar, gente, um monte de desculpas. Por quê? Porque era um momento em que minha relação tava mudando de fase. Saindo daquele deslumbramento para uma relação mais séria. E eu estava muito assustada. Eu estava com muito medo. E eu queria acabar. Meu primeiro sentimento foi, eu preciso acabar. Porque eu estava com muito medo. Muito medo, porque você começa a se questionar, né? Você fica assim, não, essa relação, quanto tempo vai demorar? Porque todo mundo faz isso. E não adianta, são perguntas que a gente nunca vai conseguir responder. Vai durar? Não vai durar? Será que vai dar certo? Será que ele vai ser legal comigo? A única maneira de você responder todas essas perguntas, se sua relação vai durar ou não, se vai dar certo ou não, é você entrando na relação. É você olhando de frente para a mulher esqueleto sua e dele, encarar esse não belo da relação, né? Não mais esse
essa perfeição que você via no início, que não existia perfeição na relação. É o que você criou, né? A gente cria uma perfeição que não existe. Quando começa a convivência, você vai vendo que a coisa não é tão perfeitinha assim. E aí você foge. Então você tem que juntar essas peças. Você tem que olhar dentro de você e perguntar por que eu tô com tanto medo? E o medo, gente, ele não existe uma frase, não existe nada que vai falar, olha, leia esse livro aqui que você vai perder o medo, ou faça isso que você vai perder o medo. A única maneira de você perder o medo é confiar. É se jogar. Você pode se dar bem ou não? Ok. Pode ser que você seja uma pessoa que não tem coragem de encarar a mulher esqueleto dele. Pode ser. Mas se você encarou a sua, então você está pronta para qualquer relação. Essa outra pessoa não. Mas é um problema dela. A Adri tá falando assim, aconteceu isso comigo. Quando conheci meu segundo marido, tive medo de passar por tudo que passei no primeiro. Se não tentar, não tem como não saber, como saber. Exatamente. A Lu, eu também me identifiquei com esse capítulo. Amo meu marido e digo que sinto que sou apaixonada. Tem fases que estou mais apaixonada. É isso, Lu. É aquela coisa que a gente não pode ter medo. Você tem que se entregar. É lógico que você tem uma carga pesada, que todos nós temos, que a gente trouxe de outra relação. Mas, gente, é muito importante que você pare, que nem o pescador fez. Respire. Fica ali no cantinho do iglu, escondidinho, sabe? E começa a juntar esses ossos. O que você tem? Por que você tem tanto medo? Foi tal pessoa que fez isso com você? Ok. Isso aconteceu ontem? Então, tira isso. Nem todas as pessoas são iguais. Cada pessoa tem uma história diferente. Então, você tem que dar essa chance. Você tem que confiar que a pessoa... Você tem que encarar essa morte dessa outra relação para nascer essa nova relação com essa pessoa que você está agora. A Sol, esse livro tinha que ser leitura obrigatória para toda mulher, principalmente, e homens também. Como eu concordo com você, Sol. Queria ter lido e entendido no começo da vida. Meu Deus, se eu tivesse lido esse livro mais nova, gente, eu não tinha passado tanto perrengue na minha vida, sinceramente. A Van, nossa, como me identifiquei com isso e ainda não consegui superar esse medo, refletindo agora sobre isso. Impacto imenso aqui apenas com essa live. Que legal, Van, fico tão feliz de ouvir isso, porque é essa a intenção desse nosso debate do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É a gente crescer juntas, uma ajudando a outra aqui com os nossos medos e fazer com que a gente fique cada vez mais evoluída, mais madura em tudo, inclusive nas relações. Sim, foi tal pessoa que fez isso comigo, mas aos poucos superando esse medo. Então isso é muito importante, você superar e você passar. Olha... e ela fala uma coisa muito interessante. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam sustento. E os feridos procuram a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. O que não acontece. Você tem que trabalhar para a relação dar certo. O medo de ser feliz por conta de tantos tombos na vida. É isso mesmo. Olha, só uma coisa que eu... Espera um pouquinho. É isso que eu ia te falar. Olha isso, na página 162, no último parágrafo. Às vezes, os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento, estão só à procura de um pouco de emoção ou de uma dose antidepressiva, de uma companhia para me ajudar a passar a noite. Sem que percebam, eles desavisadamente penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro, habitada pela mulher esqueleto. Embora seus egos possam estar à procura do prazer, se sairmos a pescar nessas águas, podemos ter certeza que fisgaremos um tesouro. Só um pouquinho, tem mais coisa que eu queria muito passar para vocês. Olha, uma parte de cada mulher, de cada homem, resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor, mas tem que morrer. Essa ilusão tem que morrer para nascer o amor. Gente, eu marquei tanta... Esse capítulo eu fui marcando assim, ó, um monte, eu fiquei louca. Isso, o desejo, adorei essa parte, na página 165. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo, e para sempre. É isso, quem quer só viver o belo, só viver o bom, só viver o conto de fadas,
você vai saindo, né, de uma relação para outra, porque quando a relação começa a ficar mais séria e você começa a entrar vendo o não belo do outro e o não belo seu, o que você faz? Você foge para achar outra relação e começar de novo aquele furor, aquela paixão e aquela ilusão. E você vai passando, gente, de uma relação para outra, assim. Mas enquanto você não perceber que esse furor, essa fantasia tem que morrer para nascer o amor, você não vai conseguir evoluir na sua relação. Não tem como, é impossível. Deixa eu ver uma coisa. A fase é que ela coloca, que é isso que a gente está falando, na página 168. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar o seu medo dos ciclos de amor, vida e morte. Vida. Eles dizem, posso me dar melhor com outra pessoa. Não quero renunciar ao minha liberdade, minha vida, meu trabalho. As pessoas começam a colocar meu alguma coisa que você não quer renunciar. Um monte de desculpas, né? Ou não quero mudar minha vida, não quero encarar minhas feridas, nem as de ninguém mais. Ainda não estou pronto, preciso de um tempo. Não quero ser transformado sem primeiro saber nos ínfimos detalhes como vou ficar, me sentir depois. Isso é ótimo. Olha, não quero ser transformado, ou seja, não quero entrar nessa relação sem primeiro saber nos ínfimos detalhes como eu vou ficar e me sentir depois. Ou seja, você quer entrar numa relação com a certeza de que vai dar certo. Se você não tiver essa certeza, você não entra. Só que como você vai ter essa certeza? Não tem como. Cada pessoa traz um histórico de vida e de alma que a gente não sabe. Um histórico de morte, vida, morte, que traz lá de trás e que a gente não sabe. Então, se você ficar querendo um cheque em branco de que você vai ser feliz, senão você não vai se entregar, você não vai se entregar nunca. Porque não há garantias, não há. A única maneira de você saber se aquela relação vai virar um amor de verdade é confiando. Não tem outro jeito. A Regina, verdade, nos a paixão depois de um tempo vira amor ou não? A minha virou quase 40 anos. Que legal, Rei, que demais. Na alegria e na tristeza, página 166. Amar significa emergir. 166. Que parágrafo é esse? Essa parte é ótima. Não, 166 também, gente. Olha isso. Eu preciso ler essa parte para vocês. Por favor, prestem atenção nesse parágrafo. Olha. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre dois dias, e como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida, aí sim eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Junto, os dois se fortalecem. Aí ela coloca aqui. Durante os meus 20 anos do exercício de profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá, dizendo com pavor feliz: conheci uma pessoa. Eu não queria. Eu estava na minha. Nem estava olhando, quando de repente conheci aquela pessoa com P maiúsculo. E agora? O que eu vou fazer? À medida que eles vão fomentando esse novo relacionamento, começam a se acovardar. Eles se encolhem e se preocupam. Estarão sentindo ansiedade quanto ao amor dessa pessoa? Não. Eles estão com medo porque começam a vislumbrar uma caveira lisa que surge debaixo das ondas da paixão. Aí, o que vão fazer? Saem correndo. Gente, é muito, muito legal. Que é isso que acontece, você tá ali, não tava esperando, que nem o pescador, né? Não tava esperando esse tesouro. Ele queria pegar um peixão, aí veio o esqueleto, ele falou, o que é isso? E ele não reconheceu aquele tesouro que ele pegou. E é exatamente o que ela conta aqui na página 166. A Paula, realmente é necessário estarmos curados das nossas feridas. O amor não é aquele que preenche a metade. Devemos ser inteiros para poder amar. Amar é transbordar e não completar. Perfeito. E ela fala isso aqui, Paula. Paula do Leitura Livre, que você busca a sua ferida no outro, mas a ferida, a cura da sua ferida está só em você. E quando você se cura, ou seja, quando você entra e pega a sua mulher esqueleto dentro da sua psique e começa a juntar os seus medos, os seus traumas, você não só se cura, como você consegue fazer com que a outra pessoa se aproxime de você. Ela passa a confiar em você. E você consegue enxergar a outra pessoa como ela é também. Gente, é muito perfeito isso. É muito perfeito. A minha virou 50 anos, o amor da sua vida, da Tânia, mulher camaleoa. Só perdi para a eternidade. E ela continua viva, mesmo ausente, já na eternidade. Amar exige coragem de ambos.
Paula do Leitura Lige. Amo este livro e seu Insta. Obrigada, Paulinha. Li o livro no momento propício da minha vida. É impecável. Não, esse livro, e é louco porque os capítulos você vai lendo e você vai falando, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não... É tão óbvio, né? O que a Clarissa traz pra gente são coisas tão óbvias. Eu marquei aqui algumas coisas. Se eu tô pegar aqui, gente, que eu fui tirando, imprimindo, peguei umas coisas que eu falei, gente, eu preciso falar com o pessoal sobre isso. Pera. Onde está? Do processo de entrega do amor. Olha, a lágrima, que eu falei com vocês que a lágrima corre no olho do pescador, né? A lágrima que corre dos olhos do pescador representa uma lágrima de sentimento profundo, que rende, despe e admite o ferimento, mas que também proporciona a aproximação do amante. É no momento em que você percebe a sua fraqueza, que você começa a se curar, é o momento em que a mulher esqueleto consegue, ou seja, no momento em que ela se lembra, a mulher esqueleto foi e conseguiu se aproximar dele, no momento que ela também perdeu o medo. Então trata-se de uma lágrima de paixão e de compaixão por si mesmo e pelo outro, de dor, do desejo de conhecimento, mas também de alívio após a exaustão, quando você derruba suas defesas. Através de todo, isso é muito importante, gente. Através de todo esse caminho, percebemos que não é o outro a nossa cura, mas sim nós mesmos. E a partir daí, abre-se espaço para que o outro se aproxime de verdade. Nesse momento, somos capazes de nos olhar por inteiro, nos assumir, nos aceitar e cuidar das nossas próprias feridas. Isso também nos torna capazes de ter esse olhar também em relação ao outro. E dessa forma deixar cair as defesas e viver o amor profundo e verdadeiro. Tem capítulo que parece endereçado à pessoa. Esse me pegou, a Sol escreveu. Esse capítulo gente, é espetacular. Espetacular. Deixa eu ver aqui mais. Ai, gente, essa parte é linda, pelo amor de Deus. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. Porque você se lembra, ele dá o coração e esse coração faz com que ela se revista de pele, ela se transforma com o coração dele. E ela começa a bater o tambor. E esse tambor vai derramando a lágrima e vai também curando as feridas dele. É uma canção de alma que ela começa a tocar, né? Então, olha, é assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados e compartilhados. Ele lhe dá o seu tambor de coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Gente, isso é lindo. E é isso. Olha, devemos ser responsáveis por nossa felicidade e não exigir isso do parceiro. Sim, Rê, mas o que ela tá falando é a gente se cura das nossas feridas, mas esse poder transformador é dos dois. Quando você tá vivendo uma relação verdadeira, uma relação de amor, um vai apoiando o outro, um vai transformando o outro. Isso é muito legal. Esse modo como um vai apoiando o outro. Gente, tem coisa melhor do que você ter um parceiro que te apoia, que te admira, que te ama, que te dá força nos seus sonhos. Meu sonho era, quando eu tinha a loja Mixelânea, meu sonho era ir na Bienal. Só que era muito caro um estande na Bienal. Caríssimo, não tinha dinheiro, gente, eu não tinha dinheiro. E eu, um dia conversando com o Neto, meu marido, falando com o Neto, eu queria tanto, eu tenho tanta vontade, sabe, de ir na Bienal. Você acha que ia ser legal pra você, com seus produtos lá? Porque eram meus produtos literários. Falei, sim, eu ia amar, mas, é muito caro. Gente, no outro dia ele chegou pra mim e falou assim, Nusa, veja o valor e eu vou te bancar pra você ir, tipo, esse seu sonho, vou realizar esse seu sonho. E ele realizou. E quando ele chegou lá, e foi um sucesso, e quando ele me viu no estande da Bienal, lotado, me emociono só de falar, lotado de pessoas. Meu estande, gente, eu nunca vi um estande tão cheio. Você passava, o meu, modéstia à parte, era um dos mais cheios. E ele viu, ele chorou. Por ver que eu estava realizando meu sonho. Então, assim, você ter, é isso que é o amor, sabe? Você ter alguém que te apoia, que tá do seu lado e que vibra com seus sonhos. Isso é um amor, sabe? Você tem que encontrar uma pessoa
que faça essas coisas pra você, que vibre com seus sonhos, que te apoie e que você apoie ele também. É muito importante esse apoio dos dois, sabe? Esse poder transformador de um com o outro. Mas para isso requer coragem. Para mim foi necessário muita coragem, vocês não têm noção. E para ele também, que veio de um histórico horroroso, horroroso. Mas quando você encara essa mulher esqueleto, quando você encara seus medos, lembra que eu falei com vocês que eu liguei e falei, eu não vou conseguir manter essa relação, eu vou acabar. Hoje quando eu penso, eu falo, gente, imagina se eu tivesse acabado, imagina se eu tivesse sucumbido ao meu medo. Que bênção que eu encarei essa mulher esqueleto. Então, é muito importante que você encare. É importante também falar que você pode encarar a mulher esqueleto e você pode confiar numa relação em que essa pessoa não seja merecedora. Mas aí, gente, é um problema do outro e não seu. Essa pessoa que não é merecedora do seu amor, que você confiou e que talvez ela não tenha conseguido trabalhar com a mulher esqueleto dela, essa pessoa, ela não vai ter conseguido relação com ninguém, não é com você. Então é uma pessoa que você tem que ter pena. Você tá pronto para uma relação. Então, se você olhou sua mulher esqueleto, confiou numa relação e essa relação não foi para frente por culpa dessa outra pessoa, que pena para ela. Você tá pronto para essa morte dessa relação e para o nascer de uma nova relação, que com certeza vai dar certo. Um torcendo pelo outro e não competindo. É exatamente isso. Isso é amor. É um torcer pelo outro. É um vibrar com o sonho do outro, sabe? Quando a pessoa te fala, tem um sonho disso. Tem uma menina que eu sigo que eu acho muito fofinha. Eu acho que é aquela Fuxicos, Paola, alguma coisa Fuxicos, eu não sei, eu não lembro agora. É uma menina muito fofinha, assim, sabe? Ela é escritora também. Paula Fuxicos e literário, gente, não me lembro. Mas o que eu acho bonitinho é que ela tem um marido que tá sempre com ela nas filmagens. Aí eu fico olhando e falo, gente, que fofo. Ela encontrou um homem que tá ali, sabe, no sonho dela, fazendo vídeos engraçados, pagando mico com ela. Isso é muito lindo. Mico não, porque é muito bonitinho os vídeos dos dois, mas assim, isso é muito legal. Amar é aprender aos passos, a Zenith está falando. Fazer amor é dançar a dança. Lindo. É isso mesmo, gente, é muito lindo. Ó, só um pouquinho, porque eu quero ver mais coisa aqui pra falar com você. Aqui, olha, a perseguição e a tentativa de se ocultar, aquilo que eu te falei quando você fica. É Livros e Fuxicos, obrigada, Sandrinha, essa mesmo, Livros e Fuxicos. Eu acho muito bonitinho, gente, o vídeo daqueles dois. O marido tá sempre ali com ela, sabe? Fazendo. E você vê que ele tem um orgulho dela, mas assim, você vê que ele olha e fala assim: nossa, minha mulher é escritora, minha mulher é uma blogueira de sucesso, é uma autora de sucesso. Você vê, ele passa esse orgulho dela. Então ali você vê que é uma história de amor. Eu acho fofo, acho muito fofinho. Olha, na página 167 tá falando uma coisa que eu achei muito curioso que eu preciso falar com vocês, que é isso que a gente tá falando do medo. Olha, a natureza da morte, que é a mulher esqueleto, né, tem o estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém. Exatamente quando sentimos que fisgamos um peixe grande. É então que a natureza da vida, morte e vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse momento, nesse estágio, que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Que é o que acontece quando você vê que está chegando alguma coisa, o amor está chegando em você, você fica em pânico. Aí você já quer fugir para as montanhas falando, pelo amor de Deus, não estou pronta, por medo, né? As indicações dela são muito boas, a Sandrinha falou. Ela fala muito sobre romance, né? De romance de época. Eu gosto de romance de época, mas não gosto tanto. Mas acho muito fofinho as coisas que ela fala. Eu gosto, eu até sigo porque eu acho ela muito fofinha. Deixa eu ver aqui mais coisas que eu marquei pra você. Ó, isso na página 170. Todos os que a gente fala, tá? Ainda não estou pronto. Todos os preciso de um tempo. São compreensíveis por um curto período de tempo. A verdade é que não existe a sensação de se estar completamente pronto ou de ser aquela hora certa. Exatamente. Não tem aquele momento de falar assim, vou esperar porque tem uma hora que eu vou estar com coragem. Não, gente. Ou você se joga e mergulha, ou você vai perder o trem.
É isso. Tem outras partes que eu marquei aqui pra falar com vocês. Ó. Aquilo que eu te falei da prudência, isso ela fala na página 178. Existe uma prudência que é verdadeira, quando o perigo está por perto, quando você tem um perigo real por perto de você. E uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior, traumas que a gente traz do passado, né? Essa última faz com que os homens ajam de modo irritadiço e desinteressado, mesmo quando eles sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de, entre aspas, ser ludibriada ou de, entre aspas, entrar num beco sem saída, ou que não param de vociferar seus direitos de querer ser livre, são as que deixam o ouro escapar entre seus dedos. Tem que pensar se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Adorei, Paulinho, adorei. É isso mesmo. O importante é a emoção. Por isso que eu falei, você não dá pra você entrar numa relação, gente, querendo uma nota promissória ou uma garantia. Olha, eu só vou entrar nessa relação, eu só vou me entregar se eu tiver uma garantia que vai dar certo. Então isso não é confiança. Se você precisa confiar e se entregar e você quer uma garantia, então, minha filha, esquece. Não tem garantia, não existe isso. Ou você confia e se entrega, ou vai perder. De repente, um grande tesouro que estava na tua mão. A frase que encerra o último parágrafo do capítulo. Cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados e compartilhados. Eu marquei essa parte, Dri, porque eu achei ela linda. Olha, deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais coisas aqui que eu marquei. Eu marquei tanta coisa, fui marcando, mas tem muita coisa que eu já falei aqui. Então, tô vendo o que mais eu... Olha, quando o homem verte a lágrima, é que ele se deparou com a própria dor. E ele a reconhece ao tocá-la. Ele percebe como sua vida foi vivida de forma protegida. Olha que coisa linda, gente. Como ele percebe que sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo que perdeu na vida. Olha, gente, pelo amor de Deus. Página 183. Percebe tudo que perdeu na vida devido a esse ferimento. Vê como cesseou seu amor à vida e a si mesmo e ao outro. Por causa de alguém do passado que nem merece tudo isso, né? Na boa. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. A Zenite colocou. Exatamente, Zenite, adorei. Vocês me trazem cada coisa que eu amo. Olha. Dar ao coração. Isso ela colocou na página 185. Dar ao coração. Né, que isso que ele fez, ela pegou o coração dele, né? Ele entregou o coração para a mulher esqueleto, ele deixou ela pegar. E ela criou uma nova vida com isso. Aí ela escreve aqui, a Clarissa: dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, que foi o que ela foi criando, né? A pele, tudo. Para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, o coração, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Isso olha... Só um pouquinho. Isso que eu falei com vocês. Isso na página 186. Com o passar dos anos, percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós, através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema. É um fenômeno surpreendente e não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer com qualquer um que nos entregue o coração intensamente. Gente, é muito lindo quando você está com alguém que aposta no seu sonho. E tudo isso vem por quê? Porque começou lá atrás, né? Para você chegar nesse nível da pessoa confiada, da pessoa apostada, da pessoa estar do seu lado nos seus sonhos e projetos, você lá atrás, em algum momento, você encarou a mulher esqueleto, confiou, entregou o coração para viver uma relação duradoura. A Sandrinha, o ciclo do amor, acho que também devemos pensar nos filhos, que às vezes queremos jogar da canoa. Cada vez eu escutei uma coisa ótima. Ser mãe é querer fugir
e querer fugir para ter um tempo de sossego e no planejamento da fuga pensar como é que faz para levar os filhos juntos. Ou seja, aliás, quando eu falei isso com a minha filha, ela ficou revoltada, como é que eu poderia pensar em fugir. Eu falei, se você soubesse como o filho está no trabalho... só um pouquinho. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige o sentimento e o coração. Olha, deixa eu ver o que mais aqui. Aí é o último parágrafo, tem 55 minutos, a gente vai ter que acabar porque tem 1 hora, mas essa parte que a Adri falou e que eu vou ler para vocês porque é muito, muito lindo. É o último parágrafo desse capítulo. É assim que um pouquinho mais em cima, né? Ela lhe demonstra, a mulher esqueleto, que o excesso de proteção não cria nada, que o egoísmo não cria nada, que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem. É só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor de coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Muito, muito lindo. A Lu, na página 188, a paixão morre e volta, a dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar, finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. Porque o relacionamento é cíclico, né? Ele tem a morte, gente, e a vida andam juntos. A morte, o pessoal acha que morte é como se fosse o fim de alguma coisa, mas é o fim para o recomeço. É como se a morte e a vida fossem um abrindo caminho para a outra. Elas têm que andar juntas. Então a gente tem que perder o medo dessa morte das relações, morte do que realmente deve morrer, né, para que algo possa nascer daquilo. Nusa, obrigada por compartilhar isso conosco. Eu amo debater com vocês. E obrigada a vocês por terem trazido tantas... Gente, vocês me trazem tantos insights maravilhosos. Eu amo, amo, amo. Só que já tem 57 minutos, a gente vai ter que parar. O próximo capítulo que a gente vai ler é o Patinho Feio, a descoberta daquilo a que pertencemos. A procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. Então esse será o próximo, acho que vai ser no dia 24, se eu não me engano. Eu vou ver e falo com vocês. A Paulinha, amei muito, parabéns demais. Quem dera todas as mulheres desse mundo tivesse acesso a essa leitura, concordo com você. A Lei, lembrei da Alicia, acho que é por isso que ela não está nessa live. Imagina perder o amor da sua vida, mas viveu o amor. É verdade, que uma amiga nossa que perdeu o amor da vida dela. Sandrinha, foi ótimo. Fiquei muito feliz, meninas. Super obrigada por me acompanharem, nos acompanharem aqui, né? Todas, uma acompanhando a outra nesse capítulo, mais um debate. Foi muito legal, muito bom. E vamos perder nossos medos, vamos perder nossos traumas e vamos nos entregar. Vamos deixar morrer o que deve morrer para que nasça o verdadeiro amor. Beijo para vocês. A Cami, a morte não é um mal, mas uma divindade. Concordo, Cami. É isso daí. Gente, beijo, até a próxima.